e virmos aperfeiçoar, não quero fazer detalhe, mas o que está em causa é que o Chapo não ganhou nenhuma eleição. O que se diz é fraude, ninguém vai aceitar. E o próprio Chapo, se for inteligente como o Daniel da Bíblia, já percebeu que o que quer lhe entregar é veneno, não vai governar nada. O presidente Nyusi, o seu mandato termina no dia 15 de janeiro, mas temos a história de que só cessa com a tomada de posse de novos. Mas ele tem que perceber que a partir do dia 15 de janeiro ele já não tem os poderes que tem agora. Por causa disso a partir do dia 15 de janeiro do termo Xanga, passaremos a ter um governo de gestão. E esses continuando a ser liderado por Filipe Nyusi. Pode ser liderado por Filipe Nyusi, sim, porque nós estamos à procura de uma solução. Eu recordo-me que no Zimbábue, quando se fez o governo de gestão, quem estava a liderar foi Roberto Mugabe. Foram até chegaram às eleições. E depois as coisas foram andando. Quanto tempo levaria este governo de gestão e quais competências teria o líder deste governo, uma vez que diz que o presidente não poderá ter as mesmas competências que vinha tendo? Vai ter questões de coordenar o dia a dia, organizar o processo eleitoral, reformar as instituições, com a ajuda da comunidade internacional. Por exemplo, nós já chegamos à conclusão de que nós entre nós não nos respeitamos. Então podemos ir buscar, por exemplo, o modelo que houve em 93, 94. Eu recordo-me que criou-se uma instituição chamada-se multipartidária, decorria no Hotel Cardoso, onde todos os partidos participavam, quem queria, jornalistas, sei lá, é de onde saiu o Brasão Mazula como elemento de consenso. Então, nós podemos voltar ao mesmo modelo, mas depois temos que buscar quais são as nossas prioridades. Não pretendo desprezar o que o engenheiro Venâncio Mondlane está a propor, mas também entendo que há situações aqui que estão a ser colocadas que só podem ser conseguidas a médio e longo prazo. O que nós queremos agora são questões imediatas. Que é a dita verdade eleitoral. É a questão da reposição da verdade eleitoral. Então, a verdade eleitoral só poderá ser encontrada depois de organizar novas eleições, porque a vontade popular foi adulterada. Aqueles editais que estão aí não nos dizem nada porque houve enchimento e toda a gente viu que houve enchimento. E é preciso que as pessoas entendam que aqui o que está em causa não é quem está em segundo ou quem está em terceiro. O que está em causa é como é que se chegou àquele resultado. Quantos verdadeiros assentos o povo dá a Frelimo, dá a RNAM, dá o MDM, dá a Nova Democracia, dá sei lá o que, na Assembleia da República, na Assembleia Provincial. Quem é o verdadeiro governador eleito? Qual é a verdadeira lista que ganhou nas provinciais? E quem é o verdadeiro candidato ganhador das eleições presidenciais? A questão das presidenciais até é mais fácil de resolver, porque até pode-se dizer não, um fica presidente, o outro fica vice-presidente. Mas não é isso, porque o conflito não parte apenas das eleições presidenciais. Temos conflito da forma como foram apurados os assentos, porque houve enchimento nas eleições legislativas, houve enchimento nas eleições provinciais. É verdade que o presidente Nyusi não pode ter tarefa fácil neste jogo, mas a maior parte do que está-se a dizer aqui só pode ser feito em sede de diálogo. Estamos a dizer agora que o presidente Nyusi cabe a ele convidar as pessoas. O engenheiro Venâncio elencou aqui um número de pessoas que se calhar o general Sufo Mamadi não concorda com eles. O presidente Lutero Simango não concorda com eles. O doutor Chapo não concorda com eles. Quem deve elencar as pessoas? É quem convidou? Vão ao encontro, os candidatos, vão discutir. Os candidatos vão ao encontro com o presidente da República. 5 pessoas. 5 pessoas. Vão discutir. O engenheiro Venâncio já colocou as suas questões. A RNAM vai trazer as suas questões, o MDM traz as suas questões, sei lá o que. Vamos descobrir quais são os que estão de tronco comum. Os pontos são consensuais. São tirados, vão para uma lista. E há outros que não são consensuais.
Vamos tentar perceber se são prioritários ou não. Podemos, se calhar, chegar à conclusão de que não, esses não são prioritários. Os prioritários são esses, são 2, 3, 4 ou 5. Então, vamos trabalhar nesses pontos. Então, quem devem ser os mediadores? O mediador é fulano, fulano, fulano. Eu não concordo com fulano, eu concordo com fulano, eu não concordo com fulano. Há de aparecer os mediadores que vão ser consensuais. A partir daí, o Presidente da República já tem força para convidar pessoas que devem vir mediar sem que essas pessoas passem vexame. A experiência que eu tenho de todas as negociações, desde que começaram, incluindo as negociações do Acordo de Lusaka, primeiro houve encontro entre as partes e as partes definiram as suas prioridades e indicaram o local das negociações, incluindo a mediação. Não se pode chamar pessoas para irem mediar, para irem sofrer vexame. Por isso, o Presidente da República, até este momento, está no bom caminho, salvo a questão do tempo que está a salvar. Eu entendia que, bom, é mais um dia, né? Este encontro deve ter lugar na segunda-feira, que era para permitir que, na reunião do Conselho de 2017, terça-feira, o Presidente fosse ouvir o seu governo. Mas tanto faz. Se calhar ele primeiro quer ouvir o seu governo e depois é que vai a esta audição. Mas seja como for, acho que há um bom sinal, apesar de ser tardio. Muito bem. Doutor Muelega, há alguns pontos que são avançados nesta proposta de Venâncio Mondlane, eventualmente reúnam algum consenso com aqueles pontos que o MDM entende que sejam prioritários. Mas gostava primeiro de que analisássemos esta proposta da RENAMO de um governo de gestão. Qual é o entendimento que o Movimento Democrático de Moçambique tem relativamente a este governo de gestão que, na ótica da RENAMO, deve continuar a ser liderado por Filipe Nunes, uma vez que estará fora de mandato? Não, desculpa lá, não é isso que eu disse. Eu disse pode. Eu dei um exemplo. Eu disse, há muitos modelos no mundo. Um deles é esse em que o Nunes pode continuar a semelhança do que aconteceu no Zimbábue. Muito bem, muito obrigado. Bom, olha, de facto, a questão do modelo, ou seja, da criação do governo de gestão, pode ser um dos resultados possíveis deste encontro ou destes encontros negociais. Mas também temos que abrir espaço para outros resultados possíveis antes destes. Porque neste momento nós temos, enquanto ocorre ou convoca-se um diálogo, nós temos um órgão também de soberania que está a trabalhar no processo eleitoral, que é o Conselho Constitucional. E pela experiência deste governo, portanto, que gere o Estado moçambicano, muitas das vezes tem estado a convocar diálogos de fazer de conta e de queimar tempo. O deputado Muxanga pode se lembrar das 100 e tal rondas negociais em que a RENAMO foi parte de um diálogo que nunca terminava e nunca avançava. Aliás, ia para frente, depois voltava. Tomava-se decisões, depois anulava-se. Esta convocatória do presidente Filipe Nunes pode também ser visto como um mecanismo de queimar tempo. Um mecanismo de queimar tempo, permitir uma pequena calmia enquanto o Conselho Constitucional vai fazendo das suas. É o tal órgão irrecorrível, depois de tomar as suas decisões, são de cumprimento obrigatório, ninguém pode recorrer. E neste momento, nós como moçambicanos, olhamos com desconfiança esta convocatória de diálogo, tendo em conta de quem convoca, pelo seu passado, pela sua forma de como aborda as questões sérias desta nação. Daí que eu, pessoalmente, sou cético sobre a possibilidade de haver, portanto, avanços em termos de resultados que possam permitir que nós marquemos passos concretos. Sobre a questão... Independentemente de quem farão parte deste diálogo, no seu entender, poderá ser um mero diálogo e sem soluções concretas? Para já, eu quero lhe garantir que
a decisão de avançar-se com o diálogo é uma decisão partidária, a partir do Partido Frelimo. O Presidente da República tem a situação de ser simultaneamente Presidente do Partido. E ele não consegue despir-se desta realidade quando está com outros atores. Enquanto chefe do Estado, ele não consegue despir-se da capa de Presidente do Partido. E por causa disto, há de perceber, aliás, se tiver prestado atenção com alguma clareza, a intervenção do colega Gil Aníbal é ilustrativo de que não podemos esperar muito deste resultado, deste diálogo. Porque ele, de certa forma, chama-nos a atenção que não é muito relevante, este diálogo vai acontecer, mas porque o chefe do Estado não se pode impor agenda e tudo mais. Ou seja, em outras palavras, ele está a dizer que aqueles senhores que são convidados devem lá estar, ouvir aquilo que é trazido pelo chefe do Estado e aclamar a agenda que o chefe do Estado traz. E eu penso que isto não vai produzir, não vai resolver os verdadeiros problemas que nós temos neste momento. O que pode se esperar, e eu acho que o que deveria se fazer deste diálogo, era imediatamente fazer com que o Conselho Constitucional tome assento neste diálogo. Por que o Conselho Constitucional deve tomar assento? É que o Conselho Constitucional, neste momento, tem mecanismos de antecipar problemas que podem acontecer no futuro. E isto permitiria agora fazer ponte com aquilo que a Renamo pretende, que seria o Conselho Constitucional, de seguir, tornar nulo o processo que ocorreu no dia 9, e a partir daí, se a solução for criar um governo de gestão, seja criado com um horizonte temporal muito bem definido, com uma composição também muito bem definida, avança-se, prepara-se um processo eleitoral. E isto vai permitir que não se perca tempo, que não se perca muito dinheiro, porque nós estamos aqui em paralelo a fazer diálogo, mas o Conselho Constitucional está a fazer o seu trabalho, vai anunciar ou vai confirmar um indivíduo como vencedor e depois tudo volta normal. Nós, ao envolver o Conselho Constitucional, nós estaríamos a ganhar tempo. Muito bem, doutor Molega. Desculpa, alguma coisa que o doutor Molega levanta aqui. Eu estou a ser claro e consequente. O engenheiro Venâncio entregou a visão dele. Deixemos que os outros dirigentes convidados também apresentem a sua visão. Em função do que forem apresentar, tem que se fazer um checklist daquelas questões que são consensuais. Depois de feito isto, vamos ver com que personalidades podemos chegar a este desiderato. Se chegar à conclusão de que o Conselho Constitucional tem que ser chamado, o Conselho Constitucional vai ser chamado. Se chegar à conclusão de que o Tribunal Supremo tem que ser chamado, o Tribunal Supremo terá que ser chamado. Se chegar-se à conclusão de que a Procuradoria tem que ser chamada, mas isto aqui tem que ser definido. Muito bem. Em algum sítio. E depois daí vamos avançar. Agora, eu acho que os membros do Conselho Constitucional também são moçambicanos. É preciso eles trazerem a veia de Moçambique e saberem também que eles não estão aqui pela eternidade, passarão deste mundo. Então não vale a pena criarem situações em que as pessoas vão passar a vida a serem mortos pela polícia e as pessoas a caçarem polícias. Acho que esse não devia ser o papel do Conselho Constitucional. Mas, seja como for, eu digo, tanto o que o presidente Nyusi fez, apesar de tardio, assim como o que o engenheiro Venâncio fez, apesar de se pensar que a lista é muito grande, são boas premissas para podermos começar. Ainda bem que o engenheiro Venâncio provocou, porque isso vai dar tempo para que os outros dirigentes dos partidos cheguem lá com uma lista daquilo que é a sua visão e entregar e poderem começar a fazer os cruzamentos. Acredito que esse encontro pode trazer melhores resultados do que aquele encontro dos partidos políticos. Muito bem. Doutor Gil, qual é a visão que a Frelimo tem relativamente a um possível governo de gestão? Entende, doutor, que haja necessidades
para tirar algumas dúvidas sobre a credibilidade deste processo eleitoral? Se entende que o Governo de Gestão pode ajudar, pelo menos enquanto se preparam eleições eventualmente credíveis, como é que deve ser composto este Governo de Gestão? Quem devem fazer parte? Os candidatos à presidência que agora estão, de certa forma, a reivindicar os resultados justos? Como é que isto poderia acontecer e se há necessidades na ótica da Frelimo disto acontecer? Bem, é assim, a Frelimo é um partido que respeita as instituições do Estado. Neste momento, o que a Frelimo está à espera é que o Conselho Constitucional pronuncie-se sobre o processo eleitoral já terminado, que neste momento está apenas no cumprimento legal sobre validação e proclamação dos resultados. Aí é onde saberemos quem definitivamente é o vencedor como Presidente da República, qual é o partido vencedor nas Assembleias Provinciais, porque tem ali órgãos que devem ser formados, que são os governos provinciais, e como vai ser a composição da Assembleia da República. Esta é que é a visão da Frelimo, que neste momento está a aguardar pelos resultados no Conselho Constitucional. A visão é esta. Agora, a proposta em relação ao Governo de Gestão, termos de referência e agendas a serem propostas ao Presidente da República, eu penso que esta não é a visão da Frelimo, não é interesse da Frelimo, é interesse dos partidos políticos aqui representados e outros. Agora, discutindo sobre o Governo de Gestão, pessoalmente eu acho que o Governo de Gestão tem que ter também termos de referência. O primeiro termo de referência é quem vai liderar o tal Governo de Gestão. Porque neste momento nós estamos a dizer que temos um governo de Moçambique saído das eleições presidenciais de 2019. Este governo cessa funções constitucionais em janeiro do próximo ano. E o Presidente da República também cessa constitucionalmente as funções em janeiro. Mas temos um problema aqui, que é a eleição de 2024, que tem que fechar o processo e declarar-se um vencedor, e os partidos também em termos de composição. Aí, provavelmente, é que vamos ter a legitimidade de discutir este conceito de Governo de Gestão. O que tem que ser, como é que tem que funcionar, quem tem que compor em termos executivos, porque vai ter um vencedor. Se usarmos os dados da Comissão Nacional de Eleições, estaremos a dizer que este tal suposto Governo de Gestão pode ser liderado por Daniel Chapo, porque é o vencedor declarado pela Comissão Nacional de Eleições. Mas qual seria a necessidade, desculpa, Dr. Gil, talvez para melhor percepção dos telespectadores, qual seria a necessidade de termos um Governo de Gestão tendo sido declarado um vencedor? Governo de Gestão, a questão Governo de Gestão naturalmente tem sido entendido pelos partidos da oposição, etc., até da oposição, como metamorfose de certos conceitos, mas no fundo significa inclusão, governo inclusivo. Inclui partido A, B, C, D, líderes A, B, C, D e forma-se o governo. É o que nós vimos na África do Sul. O tal governo da Unidade Nacional da África é governo de gestão. Não. Por um lado. Agora, também... Não. Governo de gestão não é aquilo que aconteceu na África do Sul. Muito bem. Deixa eu terminar o meu fio de pensamento para explicar ao Dr. Muxanga. Aquele é o governo de gestão porque foi forçado a ser assim. Porque aqueles partidos sentaram e desenharam um termo de referência e distribuíram assentos. Aquele é o governo de gestão, não é o governo de unidade nacional. Esse é um termo apenas encontrado para não criar termos constitucionais. Mas quando se sai de uma eleição, a verdade é que quem forma o governo é quem vence as eleições. Mas o que aconteceu na África do Sul é que o ANC e mais outros partidos juntos não conseguiram sair da tensão. Então, fizeram chama-se memorando, não é? Guião para se formar aquele governo. Assinou-se isso. Dr. Gil, agora, governo de gestão, na visão do Dr. Muxanga, eu acho que não ia concordar nessa abordagem que tem que se formar um governo, depois organizar-se a reforma das instituições. Não, esse é um outro processo que já iniciou com o presidente Inhosse. Aliás, até com o Guebuza já fez isso.
que é a Peço reforma da administração pública. Peço desculpas, Dr. Gil. Ainda bem que tocou no exemplo da África do Sul, mas no entendimento, como jornalista que tive sobre o que aconteceu na África do Sul, é que há um candidato que não conseguiu atingir a fasquia necessária para, tanto, automaticamente ser declarado... Não, sozinho formar o governo. Ele é Sim. vencedor. Certo. Porque não tem maioria, não consegue constituir o governo. Certo. Então, ele convida parceiros para se juntar e formar um governo Muito com obrigado. mandato de 5 anos. Sim. Este de gestão não tem 5 anos. Este tem menos de 5 anos. Muito bem, doutor Gil. E a questão que eu lhe coloco é, está a sugerir que haja aqui um entendimento entre Daniel Chapo, que disse que seria, portanto, a figura ideal para liderar este governo de gestão, entre Daniel Chapo, Venâncio Mondlane, Ossuf Momad e Lutero Sumão. Estes 4 deveriam encontrar uma forma de formar o governo. Eu afasto toda a hipótese de governo de gestão, porque também seria inconstitucional. Porque uma vez o Conselho Constitucional declarar vencedores... Não vai declarar vencedor, tem que anular eleições. Então, Por que o senhor insiste numa coisa que só vai É aí o onde país? começa o problema. Porque nós, como disse... Então, afrenimo- pronto, que os manifestantes se mantenham na afrenimo rua neste- até o Conselho Constitucional A declare. Frelimo, neste momento, está à espera que os resultados sejam analisados, validados, programados pelo Conselho Constitucional. Aí vamos saber definitivamente quem é o presidente eleito, vencedor, o partido vencedor, etc. E forma-se o governo. Agora, nesta formação do governo é onde eu acho que pode haver possibilidade de se discutir governo inclusivo e não governo de gestão. Por que governo inclusivo? Podemos usar o modelo, por exemplo, aqui da Noruega, em que participam na lista dos ministros quase todos que participaram no processo eleitoral, incluindo até a sociedade civil. Peço desculpas. É que o governo inclusivo depende de uma única pessoa indicar quem ele quer que façam parte do governo. Não é o indicar uma única pessoa. É que o Daniel Chapo, se o Conselho Constitucional validar, proclamar como vencedor nessas presidenciais, vai ter poderes constitucionais Não, e não também, pode ter. e também pode falar com os líderes dos partidos políticos, como o Então, Partido seria Frelimo. o Presidente da República, neste caso, na ordem de ideia que está a trazer, seria o Presidente da República a convidar os outros partidos a fazerem parte do governo. Obviamente isso pode acontecer. Não haveria Então, nenhuma imposição legal. não é imposição, isso é vontade política para resolver alguma tensão havendo. Então, Desculpe, Por isso, não se chama governo de gestão, chama-se governo inclusivo. Agora, esta proposta do Dr. Muxanga é uma proposta de aflição do partido do Renamo, que neste momento não está a perceber como vai ser a vida política nos próximos 5 anos. Por isso, nós estamos a afastar esta possibilidade, porque também Portanto, o governo tem de gestão problemas legais. beneficia A Renamo. Sabe E o que também é está inconstitucional esse Sabe o governo que de está a gestão. acontecer? Muito bem. A Constituição é uma coisa que nós escrevemos. A própria Frelimo anda a violar a Constituição, está a proibir as pessoas de se manifestar. A polícia está a balear pessoas à torta direita. Eu nunca ouvi o partido Frelimo a pedir uma sindicância ou inquérito aos baleamentos que aconteceram aqui em Xamanculo, a uma senhora com um bebê que vinha da padaria, a uma criança que foi baleada com uniforme escolar, a um moço que foi morto na sua baraca, a mais de 200 metros da estrada. Agora, o senhor acha que o melhor caminho é esse? Que os manifestantes também fiquem na rua. Então vamos ver como que Chapo vai governar. Como, bem, vamos só ao para Dr. fechar um ponto. Como eu dizia, esta sugestão de governo de gestão é para beneficiar a derrota da Renamo. Nós não queremos. De que forma? É que neste momento a Renamo já foi reduzida à 3ª posição. Então isso é grave para um partido como na dimensão histórica como o Renamo estar a ocupar a 3ª E posição. como é que Por o isso, governo de gestão acomodaria a Renamo? acomodaria porque haveria esse tipo de Desculpa imposições lá, sabe o que está de acontecendo? não se validar A eleições, Renamo- etc, etc. a Então, Renamo- isso não só para procede. terminar o programa. Isso não procede. Não procede porque nós temos um processo que tem que fechar. E esse processo fecha no Conselho Constitucional. Fechando no Conselho Constitucional, nós vamos ter presidente eleito, partidos vencedores, etc. O presidente eleito querendo
resolver o problema dos partidos políticos, pode convidá-los e formar um governo inclusivo, não governo de gestão. Governo inclusivo com um mandato de 5 anos constitucionais. Agora, a proposta que a Renamo aqui está a avançar é como quem diz, vamos suspender o processo, anulamos tudo, não há condição, então vamos sentar os partidos políticos, formamos um governo de gestão para organizar o país. Organizar em que termos? A reforma constitucional, a reforma da administração pública já está a funcionar e vamos continuar a fazer reformas na administração pública. Por isso essa proposta não procede. Doutor E Muxanga, é ilegal. antes, peço desculpa, doutor Mueleca, sinto que estou a lhe injustiçar um bocadinho, é só para ultrapassarmos este aspecto. Doutor Muxanga, de forma clara, quem fariam parte deste governo de gestão? Vai ser definido em sede de negociações. Mas qual é a proposta da Renamo? É que as eleições são nulas. Não, no governo da gestão. Não quero adiantar isso. Não quero adiantar isso. Mas o Sr. Fumado estará lá no governo? Não estou a discutir isso. Até podem não fazer parte esses outros. Normalmente, quando é este tipo de governo de gestão, os líderes costumam não entrar naquilo que eu aprendi em governação e administração pública. O Dr. Gil quer se fazer de Frelimo. Ele não é Frelimo nenhum. O Helder Martins, que foi da UDENAM, o fundador da Frelimo, escreveu, disse. Então, este sentimento não é só meu, não é só da Renamo. É sentimento daqueles que querem solução. Agora, porque vocês gostam de governar à força, agora vão ver, porque o povo agora já decidiu. As coisas agora não vão acontecer lá longe, vão acontecer na cidade. Eu estou a sentir pena de Chapo para andar a ser vaiado todos os dias na rua, ter que parar 15 minutos na estrada, ter que parar e cantar hino nacional, porque esse vai ser o modus vivendi durante os 5 anos desta hecatombe que você quer dar ao Chapo. Muito bem. Doutor Mueleca, há alguns pontos aqui que não tocam apenas à questão do poder, os pontos levantados aqui por Venâncio Mondlane. Por exemplo, o ponto 3 desta proposta de agenda diz que em 6 meses se priorize a harmonização e satisfação de todas as exigências das várias classes profissionais, com destaque para as classes dos professores, médicos, enfermeiros, juízes, procuradores, função pública, dos polícias, dos reservistas, dos reformados e outras.